Oi, viajante da vida! Quem de nós não tem notícias de pessoas queridas que ou enlouquecem ou acabam fugindo da vida pelo suicídio? Na nossa próxima viagem, nós vamos aprender as ferramentas que a doutrina traz para evitar esses males. Aqueça o seu coração e venha conosco. Enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu joinha e o seu comentário, porque ele é muito importante para nós. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, boa noite. Nesse momento tão precioso de estudar a doutrina espírita, de rememorar o Evangelho de Jesus como a grande base para a consolação prometida pelo Espiritismo, porque a ideia primordial da doutrina espírita é ser o consolador prometido, é trazer a mensagem que incuta nas criaturas a serenidade, principalmente a serenidade diante das adversidades da vida, diante das provas mais difíceis, diante daqueles momentos que testam a nossa vontade de viver, que testam a nossa sanidade mental, principalmente. E aí, tanto no Livro dos Espíritos, lá das questões 943 até a 957, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como a Socorro bem lembrou, no capítulo lá que vai dos itens 14, dos 5, dos itens 14 ao 17, Allan Kardec traz para nós esses dois males, essas duas dificuldades intensas na nossa sociedade. A loucura, por um lado, e principalmente a chaga do suicídio. A loucura, por um lado, ela pode ser tratada, ela pode ser mitigada, mas uma vez que alguém tenha, e aí é difícil usar essa palavra, né? Mas tenha sucesso no suicídio, ele vai ter que esperar uma outra encarnação para poder começar o seu processo de soerguimento e também vai passar um período experimentando as consequências do ato que praticou. Então é lógico que trabalhar na sociedade para prevenir esses dois males é algo muito interessante. E o primeiro aspecto bem consolador da doutrina espírita é exatamente a noção de imortalidade. A percepção que a doutrina espírita nos traz de que a vida que nós temos não é só esta. Não é o momento material que nós passamos. Então, é lógico, os valores materiais, as conquistas terrenas, até mesmo a respeitabilidade, a honorabilidade conquistada na sociedade, são muito pequenos, são passageiros, são transitórios, em relação às conquistas que o ser espiritual, que é permanente, que é alguém que vai ter várias romagens terrenas, embora nós tenhamos uma vida só enquanto espírito, nós temos diversas encarnações, diversos aparecimentos e desaparecimentos na Terra. E essa é uma dos princípios básicos, esse é um dos fundamentos da doutrina espírita. E é exatamente a partir desse fundamento que ajuda a mudar o ponto de vista, que ajuda a fazer com que as criaturas não se impactem tanto com as situações que elas vivem na Terra, com as limitações materiais, com as decepções no campo da emoção. E aí Kardec começa colocando para nós no Evangelho exatamente essa ideia de que a loucura, certamente que ela tem um componente orgânico, certamente que existe um componente de fragilização do sistema nervoso que pode desencadear problemas no sistema nervoso, problemas no cérebro que vão afetar a mente, que vão afetar o espírito. Mas, ordinariamente, o que desencadeia, o que dispara os problemas, são os eventos da vida. São os eventos funestos, são as grandes dores, são os grandes abalos emocionais. E aí as criaturas se perturbam. A loucura funciona como um anestésico para a realidade, como um jeito da criatura não ter que lidar com aquela realidade dolorosa que ela está lidando, porque ela acha que é só aquilo. Porque ela acha que a realidade, que a vida é aquilo que ela está vivendo. E aí quando a doutrina espírita vem e nos diz assim, olha, mas isso vai passar.
Mas mesmo que dure uma existência inteira, a sua vida é muito mais do que isso. Você já teve momentos antes desta existência material, você terá momentos depois. Então acalme-se, não se abale tanto, não sofra tanto. Embora falar isso pareça ser muito trivial, mas quando as criaturas se permitem imbuir dessa ideia, quando elas assimilam essa percepção, elas são menos impactadas. Nos faz pensar lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec trata do ponto de vista, que é isso que a doutrina proporciona para nós. Uma mudança da maneira de ver as nossas dores. Ela não vai eliminar as nossas dores. Ela não vai fazer que desapareçam as provas que nós precisamos, porque são provas educativas. São provas que testam o nosso amadurecimento espiritual. E algumas delas, neste momento que nós estamos vivendo, neste planeta que nós estamos vivendo, elas são consequência, elas são expiação daquilo que nós, num outro momento, numa outra jornada terrena, ou até mesmo nessa existência, causamos para nós mesmos. Nenhum de nós aqui está a ser castigado por Deus. Nenhum de nós aqui pode dizer assim, mas por que Deus está fazendo isso comigo? As leis divinas são sempre precisas. As leis divinas são sempre justas. Então, o que a gente percebe é que nós sempre vamos colher aquilo que nós semeamos. Embora isso pareça duro, embora isso pareça difícil de ouvir, mas é necessário, principalmente para que a gente passe a se responsabilizar. Não fique naquele jogo de empurra, eu estou passando por isso porque são os obsessores que estão me perseguindo. Eu estou passando por isso porque o meu chefe ou porque a sociedade não me compreende. Eu estou passando por isso porque a minha família é destrambelhada, é desorganizada. E aí a gente sempre se isenta dessas responsabilidades, não é? A doutrina espírita não nos isenta de nada. Até porque a sociedade em que nós estamos, a família onde nós renascemos, as experiências dolorosas que nós estamos vivendo, são consequência do nosso nível evolutivo. Aquela ideia que algumas pessoas têm de que é necessário sofrer para evoluir, ao contrário. A doutrina espírita propõe que é necessário evoluir para não sofrer. Porque só espíritos atrasados é que sofrem. Só espíritos ainda presos a vícios, a comportamentos equivocados, é que vão passar por momentos de sofrimento. Então, quando nós queremos evitar o sofrimento e, consequentemente, evitar também os abalos que o sofrimento nos causa, é necessário atuar na raiz. É necessário ir à causa deles, que somos nós. Mas uma vez que eles já se estabeleceram, e aí vem os abalos emocionais, aí vem os choques no nosso sistema neurológico, como lidar com eles? A doutrina espírita nos ajuda a prevenir. Ela não se propõe ser terapêutica da loucura, terapêutica dos transtornos psicológicos. O máximo que a doutrina espírita propõe, que um trabalho espírita sério pode realizar, é a mitigação do sofrimento espiritual causado pela associação com espíritos sofredores. Mas ela é sempre secundária. O processo obsessivo, nos dramas da loucura principalmente, ele é secundário, ele não é a causa originária. Embora um processo obsessivo muito prolongado, como destrambelho das faculdades mentais muito prolongado, possa realmente estabelecer dano neurológico permanente. Mas não é isso que a doutrina espírita tem a fazer, ela nos ajuda a prevenir. Daí o título que foi proposto no tema de hoje é a prevenção da loucura e do suicídio. Porque é onde a doutrina espírita pode atuar mais, que é onde nós espíritas podemos colaborar mais. Do contrário, se a gente ficar se imaginando doutor espiritual, a gente vai, inclusive, comprometer o tratamento das pessoas. Tem indivíduos que acham que vão para o centro começar o tratamento e param de se cuidar com os médicos, param de tomar a medicação, ou então preferem. Nós já tivemos até um caso muito próximo aqui na nossa casa, de uma criatura que começou a desenvolver toda a sintomática e todo o transtorno característico da esquizofrenia, e porque espírita há muito tempo, preferia atribuir isso a influências mediúnicas, a influências obsessivas. Até que se chegasse a um nível de perceber, olha, não tem jeito, gente. Não é espiritual a causa desse mal. Vamos tratar com um psiquiatra. Vamos tratar com um terapeuta. E aí o terapeuta recomenda a busca do psiquiatra, o psiquiatra encaminha de volta à sua cidade de origem para aquela criatura ser tratada num ambiente mais próximo do familiar possível. Olha a importância de uma família bem harmonizada, bem equilibrada no tratamento das doenças mentais.
E o que na maioria das vezes a gente observa, a gente pode até perguntar para alguns amigos psiquiatras, se não tem essa correlação, talvez tenha que ser feita pesquisa, alguma estatística nesse sentido, mas a relação entre uma família desequilibrada e as dificuldades para tratar um paciente psiquiátrico. A gente vai ver que aumenta muitas vezes. Dificilmente num ambiente familiar desequilibrado, o paciente psiquiátrico vai ter condições de uma recuperação ou de uma estabilização razoável, que permita a convivência na sociedade com equilíbrio. Então é lógico que cabe à doutrina espírita não uma proposta terapêutica, mas mitigadora, o alívio proposto por Jesus. Lembra aquele convite do mestre, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não promete a cura. Então quem anda vendendo cura aí em nome de Jesus está fazendo estelionato, né? Está vendendo gato por lebre, porque Jesus mesmo não prometeu curar ninguém, ele prometeu alívio. Ele prometeu diminuir a intensidade do nosso sofrimento para que o nosso raciocínio possa atuar e, atuantes nós mesmos, autores do nosso sofrimento, também sejamos autores da nossa cura. E é nesse sentido, então, que nós vamos trabalhar. E aí, lógico, no ponto de vista da loucura, é muito mais tranquilo. Se a gente entende que são os abalos emocionais, que é a dificuldade, a limitação para lidar com os revés da vida, então vamos oferecer às criaturas uma outra concepção de como é a vida. Auxiliá-las a ter uma percepção mais branda das dificuldades que a vida oferece. Porque as dificuldades da vida não são, eu volto a repetir, as dificuldades da vida não são castigos de Deus. São consequência das nossas experiências evolutivas, consequência do nosso estado evolutivo ainda inferior, ainda prisioneiros nesse planeta Terra, em que a gente lida com provas e expiações frequentemente e às vezes mais alimenta o acúmulo de delitos e de quedas morais do que consegue fazer a ascensão moral e espiritual. A sociedade material está assim. A nossa missão enquanto espíritas é lançar a semente do esclarecimento. Cada solo vai ter que produzir os frutos de acordo com a sua capacidade de produzir. Mas só de absorver, só de assimilar os conceitos espíritas de imortalidade, de valores, principalmente aquele confronto que existe entre os valores materiais e os valores espirituais, a gente já diminui bastante o impacto emocional que poderia desencadear algum tipo de transtorno psiquiátrico, algum tipo de loucura. Mas o suicídio, ele é um mal mais silencioso. Ele é um mal que às vezes a gente tem imensa dificuldade para lidar quando ele acontece e de perceber antes que aconteça. Então nós somos frequentemente surpreendidos. Até porque nós criamos ideias ou situações muito idealizadas nas nossas relações, de que porque eu estou ao lado de uma pessoa querida, ela vai estar sempre bem. De que aquela pessoa querida, porque eu dou o meu afeto para ela, ela não vai ter problema nenhum. Ou eu mesmo, né? Achar que as pessoas que estão em volta de mim tinham que cuidar de mim. Como elas não cuidam, eu me sinto abalado. E aí penso, a vida é chata, a vida não faz sentido. Quantas pessoas passam por isso? E é interessante porque assim, hoje, na preparação do tema, ao longo do dia, nas oportunidades que nós paramos ao longo do dia para refletir sobre o que falaríamos aqui hoje, veio à minha mente com muita frequência. Porque assim, um dos grupos espíritas que foi criado na Universidade Rural e que depois se juntou com os outros dois para formar o Núcleo Espírita Universitário, lá no início da década de 2000, ele surgiu exatamente por causa de um problema de suicídio. Um dos nossos alunos, já frequentador de movimento espírita, sabendo que nós éramos espírita também, nos abordou uma vez na nossa sala e falou assim, puxa vida, Maurício, estou passando um momento muito difícil. Marcelinho deve se lembrar disso se ele estiver assistindo essa palestra pelo YouTube, porque isso foi lá em 1996, já tem 23 anos, né? E aí eu estou passando por um momento muito difícil. O meu primo, que me levou para o centro, o meu primo que frequentava a reunião da mocidade, o meu primo que participava dos eventos na mocidade, se matou nesse final de semana. E ele ainda fez uma coisa tenebrosa, ele pegou a camisa do encontro lá da Comerge, colocou uns livros espíritas e deixou uma carta falando às famílias a família que não aguentava mais, que não suportava mais, e se matou. Então, na tentativa de trazer alento, algum consolo, algum conforto para este aluno em particular, eu falei assim, olha, a doutrina espírita tem um monte de orientações nesse sentido.
Numa conversa muito breve assim, nós não vamos chegar a nada muito produtivo. Mas vamos fazer o seguinte, Marcelo. Vamos começar a estudar o Livro dos Espíritos na Rural. E aí surgiu o grupo Amélie Boudet, que recebeu o nome da esposa de Kardec, lá numa votação que a gente fez, o maior lobby pela Amélie Boudet, porque a gente precisa referenciar isso. Da mesma maneira que Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita, Amélie Boudet pode ser considerada a codificadora, ela participou tão intensamente quanto ele, e até ficou por mais tempo na Terra para manter as diretrizes espíritas no caminho certo. O grupo Amélie Boudet começou a estudar a doutrina espírita dentro da universidade. E foi interessante acompanhar como os alunos estavam ávidos desse momento. Eram as terças-feiras à tarde, a gente se reunia após o expediente, estudava ali mais ou menos 1 hora, basicamente do Livro dos Espíritos. Nós conseguimos estudar o Livro dos Espíritos inteirinho em 4 anos. Então foi muito interessante porque assim, foi por causa da necessidade de consolar alguém a respeito do suicídio que um dos elementos formadores do Núcleo Espírita da Universidade Rural surgiu. A gente tem a felicidade de poder participar desses 2 momentos, tanto da fundação do Amélie Boudet, quanto da estruturação do NEU, lá com a palestra do Luiz Formiga, a decisão dos 3 grupos de se unirem para formar esse núcleo que hoje deve disseminar a doutrina espírita dentro da universidade, a doutrina espírita, especificamente. E aí a gente começa a perceber que o Livro dos Espíritos tem os esclarecimentos. Bom, a primeira coisa, para a gente evitar um mal, é necessário que a gente conheça o que causa esse mal, não é? E é isso que Allan Kardec faz para nós. Por exemplo, se eu quero evitar uma pneumonia, eu tenho que saber que eu não posso, primeiro, me expor aos micro-organismos que vão causar aquela infecção. Segundo, me colocar nas intempéries, favorecendo a proliferação desse micro-organismo no meu sistema respiratório. Conhecendo isso, eu evito a tuberculose, eu evito a pneumonia, porque eu aprendi como evito o mal, não é? O tétano, a mesma coisa. Com as doenças do corpo físico, a gente entendendo de prevenção, a gente adoece menos. Com relação ao suicídio, a mesma coisa. Se nós encararmos o suicídio como uma enfermidade social, ele precisa, primeiro, a gente precisa, nós espíritas em primeiro lugar, né? Porque nós só podemos atuar em nós mesmos. E a partir de nós mesmos, ajudar os outros a quererem se ajudar também. Ninguém assuma de maneira nenhuma a responsabilidade pelo crescimento, pela melhora dos outros. Nós estamos à disposição. Aqueles que quiserem aprender, que quiserem vir, as portas da casa estão abertas. Os dias da reunião são divulgados. Até os convites são feitos. Agora, mas o fulano e a fulana não vieram, eles tinham combinado de vir aqui hoje, mas resolveram não vir, sumiram, não deram nem notícia. Tem alguma responsabilidade nossa em relação a isso? Nenhuma. Eles têm que buscar a melhora. Por pior que esteja a situação, se não houver um movimento do enfermo para encontrar a própria cura, ele vai continuar enfermo permanentemente. E é exatamente aí, nesta ideia de combate ao suicídio, que Allan Kardec começa a estudar para nós. Já lá na questão 945, ele pergunta, afinal de contas, né, o que causa o desgosto pela vida? Porque muita gente diz, eu tentei me matar porque eu estava desgostoso da vida, não tem? A vida estava chata. Gente, olha só, nós estamos vivendo um momento em que as informações circulam de forma tão intensa que é até difícil. Antes de vir para cá, eu estava até observando ainda uns vídeos, né, muito interessantes, e aí um indivíduo falava a respeito dessa mudança que uma rede social agora fez para não mostrar mais para os usuários, para outros usuários, o que acontece de marcação positiva ou negativa nas fotos de alguém. Só o dono do próprio perfil consegue perceber. E a justificativa dessa rede social é o seguinte: essa percepção, essa competição por likes nas redes sociais, ela tem deprimido pessoas. Ela vai lá numa rede que mostra fotos, a pessoa está sempre, né, bonita, sempre sem pinta, sempre com o rosto preparado, parece que saiu da cama já maquiado, né? Olha como é que a vida do fulano é bela e a minha é essa coisa chata. E aí a vida fica chata. E aí a vida fica sem sentido. E é interessante porque olha só o ciclo vicioso que surge. As redes sociais nos isolam da convivência, porque nos isolamos da convivência nós ficamos tristes, para ter convivência nós corremos para as redes sociais. E aí, exatamente para evitar isso, a questão que os espíritos colocam é o seguinte: por causa do ócio. Olha como é interessante, porque na cultura maia, a pré-colombiana,
O ócio era um dos poucos delitos que era punido com pena de morte. A criatura que fosse um desocupado, a criatura que não quisesse colaborar com a sociedade, ela corria o risco de ser condenada à morte. Lá na cultura maia pré-colombiana. Então, para ver o quanto que é grave a ociosidade. Hoje, o ócio faz mal muito mais para nós do que para os outros. Porque aquele trabalho que eu não fizer, deve ter pelo menos uns 10 querendo fazer e ser remunerado por ele. Nós estamos vivendo esse momento. Então, a sociedade perde menos com o nosso ócio, mas nós perdemos muito. E aí, exatamente porque a vida ociosa tira a perspectiva de futuro, tira a vontade de novas conquistas. Ah, mas para que eu vou fazer? Eu já tenho tudo. Ah, do jeito que tá bom. Esse do jeito que tá bom, daqui a algum tempo vira depressão. Pode inclusive ser diagnosticado como tal. E aí os espíritos chamam a atenção. É fruto do ócio, desgosto pela vida, que é um dos fatores que desencadeia, não é um fator único, a gente tem que lembrar isso, né, gente? Suicídio é uma doença complexa. Depressão, que frequentemente leva ao suicídio também, é uma doença complexa. Ela tem várias causas, mas depressão é um outro estudo. Eu vou deixar apenas a sugestão de que nós estudemos o livro Depressão, Causas, Consequências e Tratamento do nosso irmão Isaías Claro, lá de São Paulo, que é uma obra magistral, porque ela não tem aquela pretensão de ser curativa, mas preventiva, como a doutrina espírita se propõe a ser. E é um livro de muita suavidade, as colocações são feitas sem nenhuma agressividade. O próprio Isaías é uma pessoa, a gentileza por excelência, né? É um irmão muito querido, já esteve conosco nessa casa e tem esse livro, Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, que vale a pena qualquer um de nós estudar e principalmente presentear. Na Semana Espírita eu vou ver se eu consigo uns exemplares a mais, até para ver se a propaganda de hoje vai surtir efeito lá na Semana Espírita, que vai acontecer em setembro de 2019. Quem tiver no YouTube vai estar vendo essa palestra em janeiro, vai achar que é setembro de 2020. Mas não, tá? Foi de setembro de 2019. Mas, voltando aqui à nossa questão do suicídio, como ele não é uma causa só, Kardec começa a perquirir outras causas. Mas peraí, não é só desgosto pela vida. Não é só alguém que se abandona que pensa em suicídio. Muitas vezes, as pessoas estão passando por privações materiais muito intensas. Elas estão sofrendo sem emprego, né? Está faltando comida, os filhos estão clamando, pedindo alimento. E muitas vezes nós vemos aquelas notícias horrorosas, né? De famílias, pais e mães que matam os filhos e depois se matam porque não aguentam viver na miséria. E aí os espíritos trabalham essa questão também. Primeiro, né, numa questão muito simples, a gente não vê isso com frequência nas pessoas que cresceram acostumadas a vencer barreiras, que cresceram acostumadas a vencer dificuldades. Claro que aí a gente associa sempre aquele estado de perturbação das faculdades mentais e ocorrem exceções a essa regra. Mas normalmente o que a história vê é que essas pessoas que enfrentam privações materiais despreparadas e fogem da vida pelo suicídio, normalmente tiveram inícios de jornada abastados. Naquela crise financeira que aconteceu em 1929, com a quebra da bolsa e tudo mais, quantos empresários se matavam? Porque eles não queriam viver na pobreza. E ainda hoje a gente encontra isso. Gente que foi muito rica, gente que foi muito abastada, gente que nunca precisou se esforçar para ter as coisas, de repente se veem privadas, se veem despojadas. E pensam ou tentam se matar. E aí os espíritos chamam a atenção, mas por que eles não trabalharam, né? E aí Kardec faz um comentário interessante que assim, muitas vezes, esse desespero da privação material não é um desespero real. É orgulho. Há pessoas que preferem, dizem os espíritos, morrer de fome a dever a sua alimentação, a dever o seu sustento ao próprio trabalho numa condição inferior. Numa condição de subalternidade, quando eles já estiveram no topo. Então, aqueles que estiveram em posições de relevância na sociedade, que foram gerentes, diretores de empresas, quando se veem, de repente, privados dessa condição e colocados numa condição de subalternidade, eles fatalmente não têm força moral, coragem moral para enfrentar a dificuldade e pensam e às vezes tentam, o pior é que às vezes conseguem fugir pelo suicídio. Então essa é uma causa, embora ela não atinja
uma parte grande do grupo de suicidas, mas ela está lá, ela aparece. No livro Memórias de um Suicida, André Luiz vai trazer para nós vários casos. André Luiz não, o espírito Camilo Castelo Branco. André Luiz trabalha o próprio suicídio involuntário no livro Nosso Lar. Mas no livro Memórias de um Suicida, o espírito Camilo Castelo Branco vai trazer para nós as histórias dos seus companheiros de Vale dos Suicidas. E aí tem casos em criaturas que foram à falência e porque foram à falência acabaram se matando. Mas ela não é a única. E aí algumas vezes Kardec pergunta assim, mas tem gente, Kardec sempre vai no mais tem gente, né? Porque era o que ele observava naquele momento, era século XIX. Embora a dificuldade de comunicação, as coletividades eram pequenas também. A Paris de Kardec, né, tinha uma população que não ia muito além de uma cidade mediana aqui do nosso país. Hoje é uma megalópole, mas naqueles tempos era o quase todo mundo conhece todo mundo, pelo menos nos vários núcleos da sociedade, né? E aí as notícias chegavam, as notícias apareciam no jornal, eram lidas com um longo período de intervalo do fato ocorrido até a notícia chegar às pessoas, mas Kardec estava informado. E aí também aparecia frequentemente assim, o fulano foi pego num escândalo de corrupção, num escândalo de infidelidade conjugal, para evitar a vergonha de se expor na sociedade como alguém que não é perfeito como ele imaginava que a sociedade devia vê-lo, o indivíduo pega e se mata. E aí Kardec pergunta, mas e aqueles que fazem isso para fugir da vergonha dos seus erros praticados? E aí, nesse ponto, os espíritos não aliviam, porque talvez seja a pior das covardias, né? O indivíduo ele dá mais valor à opinião da sociedade do que à lei divina. E a advertência que é feita é o seguinte, quem age assim dá mais valor aos homens do que a Deus, dizem os espíritos. E o pior, o suicídio não vai apagar as faltas morais, não vai apagar os erros, os escândalos. E aí, em vez de um delito, se comete 2 delitos frente à lei divina. Consequentemente, mais grave o sofrimento, maior o arrependimento, mais longo o tempo para esse espírito despertar, o que chama a atenção. E aí Kardec tenta aliviar, né? Como o codificador é bonzinho, ele já tenta consolar a gente desde sempre. Na questão 949, ele pergunta assim, mas tem pessoas que se colocaram nessa condição vexatória e elas tentam o suicídio porque elas não querem envergonhar a família. Eu não quero que meus filhos saibam que eu sou corrupto. Eu não quero que a minha esposa descubra a minha infidelidade conjugal. Ele vai e se mata. E aí os espíritos respondem assim, quem pensa desse jeito não age bem, mas ele acha que faz, porque ele está poupando a família do sofrimento. Mas gente, será mesmo? Imagina se essa pessoa, na época de Kardec, era mais frequente do que hoje. Hoje, se um dos elementos produtivos, materialmente falando, da família faltar, certamente os outros vão dividir tarefas e continuar provendo a família. Mas na época de Kardec era frequente aquela estrutura familiar em que só o homem trabalhava. Que a mulher ficava em casa, dona de casa, cuidando dos filhos, mal sabendo costurar, pregar botões e cozinhar. Hoje, graças a Deus, a nossa sociedade evoluiu e todas as criaturas na sociedade são treinadas, preparadas para contribuir com ela nos mais variados setores. Isso é uma conquista, isso é uma evolução. Qualquer um que faça um discurso diverso desse está caminhando para trás, está querendo nos empurrar para o tempo do obscurantismo. E aí, lógico que a gente vai resistir a isso. Mas é interessante porque na época de Kardec era frequente o indivíduo que se metia num escândalo, que era flagrado num prostíbulo com as prostitutas e podia aparecer no jornal que ele era, por exemplo, um político reconhecido. E ele se matava, além de se expor à vergonha, além do suicídio virar uma segunda notícia no jornal. Quer dizer, tinha o escândalo, a notícia foi para o jornal. Aí tem o suicídio, a notícia vai para o jornal. E ele era o único provedor da família. Então, naquela ideia assim, eu quero poupar os meus familiares da vergonha, e se mata, o indivíduo, além de lançar mais vergonha ainda, dar mais destaque ainda ao erro que foi cometido, ele acaba por lançar a família na miséria. Se não na miséria material, e isso hoje a gente consegue evitar, mas hoje a gente ainda não consegue evitar o impacto que o suicídio tem nos familiares.
nos familiares, nos amigos mais próximos. Isso traz pessoas ao atendimento fraterno, como trouxe aquele nosso aluno Marcelo lá, que ajudou a fundar o Grupo Amélie Boudet. Éramos eu, Marcelo, a Janaína, num primeiro momento, e depois isso se estendeu. Mas olha que coisa interessante, não é? A gente não consegue poupar a família do impacto, do dano emocional causado pelo suicídio de alguém. Mesmo nos amigos. Às vezes não são pessoas com consanguinidade, são pessoas com convivência social até estreita, mas eles sofrem, eles se sentem abalados, eles se perguntam, mas por que eu não percebi? Como é que eu não notei que essa pessoa estava sofrendo? Como é que eu não percebi que o meu amigo ia tentar suicídio? Como é que eu não vi que a minha mãe ia se matar? Olha como os filhos sofrem o impacto numa situação dessa. É uma situação grave. Conhecemos famílias numerosas em que quando um dos genitores comete suicídio, a família inteira se desestrutura. Não tem equilíbrio emocional para enfrentar aquela dificuldade, guardam marcas profundas, lesões afetivas profundas por causa disso. Então, essa ideia de tentar suicídio para poupar a família da vergonha só piora, só agrava. Mas, para nós espíritas pode acontecer, já aconteceu. Aliás, o caso do primo do Marcelo é bem parecido com isso, né? A vida está chata, lá no centro me disseram que a gente não morre, que vai para uma colônia espiritual, tem aquelas descrições romanceadas, românticas da vida no mundo espiritual, não é? E aí o indivíduo pode dizer assim, se eu morrer mais depressa, eu vou mais depressa para o mundo espiritual feliz. Tem gente que é assim, na questão 950, a galera que pergunta, mas e aqueles que se matam pensando em ir mais depressa para o mundo espiritual? E os espíritos dizem, que erro! Porque esta vida presente é o caminho. É com ela que nós conseguimos os valores que vão nos credenciar para viver melhor no mundo espiritual. Nós vimos de uma vida miserável no mundo espiritual, de uma condição infeliz, a maioria de nós pelo menos. Se nós acompanharmos a obra de André Luiz, quantas criaturas são resgatadas das regiões de sofrimento, e elas não vão crescer, amadurecer, evoluir o tempo todo numa colônia. Elas têm que retornar ao planeta Terra e dar prosseguimento à sua existência. Então é grave essa ideia de que, porque eu sei que ninguém vai morrer, então se eu me matar agora, eu já estou com o aeróbus esperando para me levar para a colônia. Não faz isso não. Mesmo que tenha tido uma vida de intenso trabalho no bem, não faça isso. Até porque quem fez mesmo uma vida de intenso trabalho no bem, sabe dar valor à vida que tem. Só quem é ocioso, a gente volta lá na questão 945, só quem viveu a vida só para si, só quem foi egoísta é que é incapaz de perceber o valor dessa vida. Para nós, para a sociedade e para as pessoas em torno de nós. Então é uma das causas, essa ideia equivocada de vida espiritual, por isso a doutrina espírita, ela consola pelo sentimento, mas ela também consola pelo raciocínio. Eu preciso estar ciente de que a vida espiritual é uma construção minha. Não é uma dádiva da espiritualidade, não é comprada doando cesta básica para o centro, não é conquistada dando passe, 200 mil passes ao longo da existência. Não é isso. Ela é baseada na minha transformação moral, no meu progresso espiritual, na conquista de valores da alma. E é exatamente isso que falta a quem foge da vida achando que vai chegar mais depressa no mundo espiritual. Mas é tratado até por André Luiz no livro Nosso Lar, porque ele não se reconhece como tal. Quem assistiu o filme deve ter percebido o susto que o personagem tem quando ainda lá nas câmaras de retificação, chega um dos assistentes e diz assim, meu irmão, pena que você tenha vindo pelo suicídio. Mas eu não me matei. Eu tive uma doença assim, eu morri na mesa de cirurgias. Aí o Espírito esclarece que o comportamento que ele teve, a maneira como ele se vinculou à bebida, ao consumo de substâncias nocivas ao corpo físico, fez com que o tempo de vida daquele corpo se encurtasse. E aí é exatamente isso que Kardec pergunta na 952, a respeito dos vícios, do comportamento desequilibrado na vida. Criaturas que se metem em aventuras sexuais e acabam contraindo doenças sexualmente transmissíveis e encurtam a vida. Elas são consideradas suicidas, não são conscientes. São chamados de suicidas inconscientes. Só que tem um detalhe que Kardec traz para nós.
Essas criaturas que são consideradas suicidas inconscientes, porque são viciadas, porque são dependentes químicos, porque são alcoólatras, porque são sexólatras, porque são glutões, criaturas que comem compulsivamente, que fazem da comida uma válvula de escape para suas frustrações, elas têm mais culpa, mais responsabilidade. Não vamos usar o termo culpa, né? Espiritismo não é doutrina de culpa, é doutrina de responsabilidade. Culpa paralisa, a gente se diminui por causa dela. Responsabilidade nos faz levantar, né, dar a volta por cima. E aí Kardec pergunta, as pessoas que fazem isso, que vão se matando aos poucos em decorrência dos seus vícios, elas têm mais responsabilidade ou menos responsabilidade do que o suicida que no desespero dá um tiro na cabeça, ou se enforca, ou toma um copo de veneno? E aí as pessoas ficam imaginando, mas o outro destruiu o corpo de uma vez. Ele deve ser mais responsável. Eles são mais responsáveis. Aquele que vai pelo suicídio por causa de comportamentos viciosos, ele é mais responsável. E a gente pergunta, mas por quê? E os espíritos respondem, aquele que no momento de agitação, no momento de loucura, diz ele, comete suicídio, ele está sem lucidez. Ao passo que o viciado, que o dependente químico, que o alcoólatra, que o destrambelhado na sexualidade, que o destrambelhado na alimentação, eles têm tempo para pensar no que estão fazendo. Eles têm tempo para perceber os danos, os pequenos danos, porque os danos não começam de uma vez só, né? Nenhum dependente químico que desencarna por uma overdose, teve overdose na primeira vez que usou. Não conheço casos desses. Porque começa usando um pouquinho, começa achando que aquilo é prazeroso, começa achando que consegue dominar, e aí frequentemente vem aquela associação de um momento difícil da vida com a dependência química e o indivíduo exagera na dose e tem a overdose. A mesma forma o alcoólatra, ele começa a sentir transtornos, ter dificuldades hepáticas até que se forme a cirrose e ele acaba desencarnando daquilo. O fumante, o câncer de pulmão, os infartos, eles não aparecem de repente, não é? Às vezes não se entopem no primeiro cigarro. Então é lógico que a criatura tem tempo para pensar, e mais do que isso, ela tem tempo para sentir os efeitos do seu comportamento vicioso. Ah, mas elas não conseguem mais evitar. Tratem-se. Para todos os comportamentos viciosos, para quem deseja, existe tratamento. Existe apoio, existe controle. O doente alcoólico jamais vai se curar. O dependente químico jamais vai se curar. Ele terá sempre em si aquela propensão para o uso da substância, mas ele vai desenvolver sobre si domínio e vai aprender a controlar. O guloso, o desesperado, imagina um diabético que é, né, um verdadeiro devorador de torta de chocolate, de doces. Ele está suicidando. Então eles têm mais responsabilidade. Olha que coisa estranha, né? Que interessante também, porque chama a nossa atenção. Mas peraí, o que eu faço? E agora? E assim o codificador vai desdobrando para nós, até chegar em alguns pontos que de vez em quando nós confundimos. Será que uma pessoa que realiza atividades altamente arriscadas, por exemplo, um piloto de Fórmula 1, ou então um alpinista, se acontece um acidente e eles morrem, eles desencarnam, é suicídio? E aí os espíritos respondem assim, desde que não haja a intenção de se matar, não há suicídio de fato. Olha que coisa interessante, né? Isso alivia muito a concepção que algumas pessoas têm de que nossos atletas que desencarnaram, né, em acidentes são suicidas. Não são, não. Eles não queriam morrer, eles queriam conquistar os louros da vitória. Tá certo que era um objetivo às vezes fútil, era o aplauso da coletividade, o indivíduo passa dos limites, passa o limite inclusive do corpo físico, aí começa a vinculação com a questão 952. Passa o limite inclusive do uso de substâncias para aumentar desempenho. Aí é suicídio. Aí ele recai no suicídio inconsciente lá da dependência química, porque os louros da vitória, a sensação da conquista viraram o seu vício. Embora a atividade perigosa em si não seja suicídio, fazê-la por causa da recompensa que a sociedade oferece aos conquistadores, aos vencedores, aí vira um vício. Virando um vício, recai no suicídio inconsciente.
E assim nós vamos observando as proposições. O texto é longo, nós já estamos caminhando aí para uma segunda fase do nosso estudo, e é interessante a gente destacar que a ideia da doutrina espírita é ser consoladora. Então, a primeira delas é tirar de nós que ficamos aqui a ideia de que todo suicida é um pária, sofredor, que é a pior coisa que acontece. Gente, vocês já imaginaram isso dito da tribuna? O quão nocivo isso pode ser, principalmente se vem buscar alento no centro espírita, se vem buscar conforto na casa espírita alguém que já tentou suicídio em algum momento e felizmente não conseguiu. Então a proposta da doutrina espírita ela tem que ser consoladora desde a origem. Espera aí, gente, olha só, suicídio é realmente uma violação da lei divina, como homicídio, como várias outras. Mas como todas as violações da lei divina, sempre haverá a oportunidade da reparação. Sempre haverá a oportunidade do crescimento. Não vamos imaginar que Deus vai deserdar os suicidas, jogá-los lá perpetuamente no vale dos suicidas. E aí, de novo, como é válido o livro da tia Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Porque ele mostra todo o movimento da espiritualidade amiga para socorrer exatamente esses irmãos intensamente sofredores. Ainda tratando da questão das causas do suicídio, para a gente poder fechar esse assunto, né, é importante as pessoas imaginarem assim, a pessoa que tem fé não se suicida. De novo, eu volto ao caso da Fundação do Amélie Boudet. Foi um jovem que estava sofrendo porque o seu primo, que o levara ao centro espírita, que frequentava a mocidade espírita, que sabia de imortalidade, se matou. Então não é a falta de fé que leva ao suicídio. Tem gente que tem as várias formas de fé e ainda assim comete suicídio por causa dessas causas que Kardec listou aqui para nós e várias outras que ainda estão lá nessas questões do Livro dos Espíritos que nós temos usado como base, como referência também. Então não é a falta de fé, é a falta de esperança. Todas as criaturas que sobrevivem ao suicídio, quando elas são inquiridas, quando elas são entrevistadas, elas perderam a esperança. Os terapeutas percebem que aquela criatura ela perde a vontade de continuar porque ela não tem perspectiva de mudança. Isso é perder a esperança, não é perder a fé. Elas têm fé, elas acreditam em Deus, elas têm até medo de Deus. O que elas não têm é a esperança de poder mudar a situação em que elas estão. Então, o que a doutrina espírita pode fazer? Criticar o suicídio, os suicidas? Claro que não. Cabe a nós dizer assim, olha, conserve a sua esperança. Ainda que o momento seja muito doloroso, você tem forças para fazer a mudança. Você encontrará ajuda dos benfeitores espirituais, dos amigos da casa espírita, dos seus parentes que vão tratar-se com você também, porque é uma doença da sociedade. E aí tente resistir um pouco mais, aguente, esse mal vai passar. Faz lembrar aquela frase que Maria de Nazaré propôs para o Chico. No momento em que ele estava passando por intensas dores, isso também passa. E aí o Chico todo serelepe fala assim, isso aqui funciona para as coisas ruins. E o Emmanuel, meu filho, mas também funciona para as coisas boas. A vida é cheia de transitoriedades. Nenhum de nós consegue fazer a travessia da vida em calmaria. É necessário que haja altos e baixos exatamente para testar o quanto nós já amadurecemos, o quanto nós já crescemos. E é neste sentido, então, que vem a doutrina espírita. Acolher, ouvir sem críticas. Ai, mas isso que você tentou é muito grave. Ao contrário. Várias vezes no atendimento fraterno, nós tivemos a felicidade de acolher companheiros e companheiras que já haviam tentado suicídio e não tinham conseguido. Olha que felicidade, né? Senão estariam comunicando na reunião mediúnica. Mas eles estavam lá no atendimento fraterno. E aí aquele receio, sabe, a gente nota, e eu notei várias vezes, em vários casos, a pessoa tem vergonha de dizer que tentou se matar. Ela se sente envergonhada, principalmente porque vem ao centro espírita. Então, passa pela nossa mente assim, muita gente já deve ter dito para ela que ela cometeu um erro terrível, que Deus vai condená-la lá ao Vale dos Suicidas, que o que ela fez é muito ruim, que ela vai atrair obsessores para junto dela. Olha quanta coisa negativa, gente. Quando na verdade é assim, que bom que você veio ao centro espírita, que bom que você não teve sucesso na sua tentativa de suicídio, não é? Olha como Deus foi bondoso para você, porque te permitiu continuar.
e corrigir aquilo que causou o estado de sofrimento e viver uma vida melhor, mais tranquila, mais serena. Procure apoio de um bom terapeuta, de um bom psicoterapeuta. Se você está sentindo sintomas de depressão, procure um psiquiatra. Para ter a ajuda desses profissionais da saúde mental. E aí a gente volta ao conjunto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a prevenção da loucura e do suicídio. É buscar ter saúde mental. Saúde mental baseada agora, nós espíritas, na perspectiva da imortalidade. Na perspectiva de que nós somos capazes de superar. De que não há problema irremissível, de que não há erro incorrigível. Todos nós podemos ser melhores. Não imaginemos que Deus nos haja condenado ao sofrimento eterno. É ao Espiritismo que coube acabar com o inferno, esvaziar o inferno. E eu tenho um receio danado de falar isso em público, que de vez em quando você encontra um daqueles irmãos mais fundamentalistas e diz assim, é mesmo, né? Botou os demônios tudo lá nas reuniões mediúnicas de vocês. Mas não é isso que eu quis dizer. É que, na verdade, o conhecimento da doutrina espírita, para ser conciliador com a bondade, com a justiça divina, não pode haver inferno. Porque a concepção de inferno, um local de tormentas eternas, de punição eterna daqueles que violam a vontade de Deus, é contra a bondade de Deus. Então é lógico que isso não tira de nós a responsabilidade de arcar com as consequências dos nossos atos e das nossas escolhas, e até mesmo das nossas intenções. Se nós formos buscar no Evangelho, existe um trecho chamado pecado por pensamento, adultério, não é? Então, muitas vezes nós não praticamos o ato por falta de oportunidade, mas ele está ali dentro de nós, é como se tivéssemos feito. Então, até com relação ao suicídio também. Eu queria tanto me matar, mas eu não tenho coragem. Está se envolvendo com seres desse nível. Está trazendo para junto de si, e aí essa talvez seja a última causa que Kardec utiliza lá, estuda. E aqueles que cometem suicídio influenciados por terceiros. Seja encarnados ou desencarnados, né? A gente tem que ter cuidado em relação a isso, porque pode acontecer de encarnados e desencarnados. Quem vai ao livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, Allan Kardec estuda, ele entrevista os espíritos. E nessas entrevistas, olha que legal, ele tem um capítulo inteiro sobre suicidas. Gente, não tem dois casos iguais. Nem entre os amantes, duas pessoas que se namoravam, duas pessoas que, pelas condições do século XIX, não puderam ficar juntas, e elas resolvem, para não causar vergonha aos seus cônjuges, aqueles que foram impostos a elas pelas determinações da sociedade, elas resolvem se matar juntas. Nem nesse caso eles ficam juntos. Nem neste caso eles têm o mesmo destino depois da desencarnação. Então são individualidades, não criemos clichês. Tem gente que inventa, o suicida vai sofrer no mundo espiritual a decomposição do corpo físico. Quem foi que disse isso? Um ou outro dos espíritos entrevistados lá na segunda parte do Livro dos Médiuns disse isso. Os outros não. Então o espírito que desencarna pelo suicídio, ele vai sofrer no mundo espiritual pelo tempo que a encarnação duraria na Terra e que ele interrompeu. Quem disse isso? Há suicidas que ficam mais tempo e há suicidas que ficam menos tempo. E planejam e elaboram. Como o espírito Camilo fica lá mais de 50 anos, só depois de ter sido socorrido. Na colônia espiritual para onde ele foi levado, para se preparar para uma nova existência, para planejar melhor uma nova existência. E vencer o desafio da cegueira e do orgulho de ficar cego e dependente de alguém. Então são questões que, se a gente criar um clichê, você empurra para a mentalidade de pessoas frágeis, de pessoas que já estão pensando que a vida não vale a pena, de que não vale a pena ter esperança, a ideia de que é isso mesmo, então não tem jeito, já que eu vou ter que enfrentar, já que eu vou ter que passar, a gente não previne o suicídio causando terror. A gente previne levando esclarecimento. A gente previne reerguendo a criatura na esperança de viver com harmonia, com equilíbrio, na esperança de uma vida melhor, na esperança da superação dos problemas. É isto que a doutrina espírita precisa oferecer, gente. E não aquela ideia tenebrosa de Vale dos Suicidas.
Poxa, eu sei, o livro ele é um livro maçudo, ele é um livro complexo. E aí eu sugiro o seguinte, quem tem preguiça de ler, olha só, eu não devia falar isso, né? Mas assim, quem tem preguiça de ler, tem a audionovela Memórias de um Suicida, que é linda. Mas tanto no livro Memórias de um Suicida, que é o que eu recomendo de verdade, que a gente tenha, que a gente folheie, que a gente faça anotações de rodapé, porque é preventivo para nós, é preventivo para as pessoas que estão em torno de nós, é um instrumento de prevenção do suicídio magnífico. Quanto na audionovela, que está lá no audiolivro, a passagem dele pelo Vale dos Suicidas é um período curto do livro. É só para mostrar a consequência do ato. Todo o livro se desenvolve no tratamento. Todo o livro se desenvolve na terapêutica dos suicidas para que eles se reergam e tenham uma vida melhor e mais digna depois. Sem negligenciar as consequências disso nesta outra existência. Sem negligenciar a consequência disso numa outra oportunidade material. Mas olha só como a doutrina é consoladora. Meus amigos, meus irmãos daqui, os que estão assistindo pelo YouTube, quando passar pela nossa mente aquela ideia assim, mas que vida chata, seria bom morrer. Não seria bom morrer. Por uma série de fatores. Primeiro, que está aqui reencarnado, deu um trabalhão, fez os nossos guias, ralarem muito para conseguir créditos para a gente poder voltar para cá. Começa por aí. Quem quiser se informar melhor a respeito disso, a sugestão de livro é o Missionários da Luz, do André Luiz. Então, já demos trabalho para os guias. Está aqui de vez em quando, a gente enche os guias de trabalho também, que eles ficam tentando frear as nossas bobagens. E aí fugir da vida pelo suicídio faz isso não, vai piorar a situação. Fica aqui mais um pouquinho, aprende mais um pouquinho, pensa por que essa dor está me atingindo. Por que esse momento difícil chegou? O que eu posso aprender com ele? De vez em quando as pessoas costumam dizer, principalmente alunos, né, Socorro? A gente tem que errar para aprender. Bom, o que aprende um suicida? Que ele não deve se suicidar, não é? Porque o sofrimento vai ser tão intenso. E vocês sabem que tem suicida que é recorrente? Que fica tão fragilizado, aquilo fica tão impregnado no seu psiquismo, que por várias existências ele acaba por cometer suicídio? O exemplo da própria Ivone Pereira é este, né? Ela reencarnou com a missão, basicamente com a missão de receber o livro psicografado Memórias de um Suicida. Mas ela é a mesma Andréa de Guzmán do livro Drama da Bretanha, que foge da vida pelo suicídio, que foge da vida assolada por um espírito obsessor. A gente diz assim, mas foi o obsessor que a assassinou. Não é verdade. E a gente percebe nitidamente lá no Drama da Bretanha que no momento culminante o obsessor se desliga da mente dela e deixa ela tomar a decisão. Então, suicida é suicida. Ele tem atenuada a responsabilidade pela pressão psicológica que ele sofreu. Seja de um obsessor encarnado, seja de um obsessor desencarnado. Agora, quem causou isso, dizem os espíritos Allan Kardec, vai ser tratado no mundo espiritual como um assassino, como um homicida e que praticou de caso pensado, que foi às vezes minando as finanças de um indivíduo até porque ele pensasse em suicídio, que causou de forma direta ou indireta isso, que causou um abalo afetivo. Imagina alguém muito sedutor ou muito sedutora que envolve uma criatura que é frágil emocionalmente. E olha, vamos imaginar que isso não é uma situação só que ocorre com as mulheres. Tem um monte de homem carente aí, que fica frágil, que se apaixona, que acha que aquela é a única felicidade que ele pode ter com aquela pessoa. E aí essa pessoa só estava ali próxima porque ela queria benesses, porque ela queria curtir o carrão, porque ela queria curtir a vida social. A hora que aquilo não acontece mais, ela se retira da vida daquela pessoa e a outra se mata. Tem um caso desse no Céu e Inferno. A noiva rejeita o noivo porque ela não o amava, porque ele era grosseiro. E aí ele se mata na porta da casa dela. Está lá nos livros Céu e Inferno. Tá? Mas isso faz com que quem causou por leviandade, quem causou por capricho, que desencadeou o destrambelho mental, que desencadeou a vontade de se matar, passa ao mundo espiritual como um homicida, como um assassino. Então nós somos uma doutrina de responsabilidade. Ninguém fica isento de responsabilidade nos casos das mazelas morais. E cada um de nós é chamado a se consolar e a consolar os outros. Estudemos,
As obras da codificação, a base da codificação nos ajuda a lidar com a ideia do suicídio, nos ajuda a lidar com a ideia da loucura. Mas, sobre suicídio especificamente, fica a recomendação, já é a terceira ou quarta vez que eu cito nessa palestra, do livro Memórias de um Suicida, da tia Ivone Pereira, do espírito Camilo, que é o poeta português Camilo Castelo Branco. Para que nós possamos realmente ser consoladores. Resumindo a nossa tarefa de hoje, em algumas poucas falas mais, vale reconhecer o seguinte: os Espíritos dizem, chamam a nossa atenção, preenchamos a nossa vida de bons objetivos, de boas metas. Não a meta do sucesso, porque o sucesso é transitório. Não a meta de ser o melhor, porque o melhor é torturante. O melhor atleta, em alguns anos, o seu corpo físico não dá conta mais de fazer o mesmo que ele fazia, e outro vai superá-lo. O melhor artista, em algum tempo, a imagem que ele utilizava para conquistar papéis de relevância deixa de ser a mesma, e ele não vai conseguir mantê-la, vai aparecer outro galã, vai aparecer outra heroína nas novelas, que não mais aquelas das décadas passadas. E elas vão ganhar papéis lá de mãe, de tia, de avó e assim por diante. Poucas têm a capacidade magnífica, magistral de uma Fernanda Montenegro, de uma Natália Timber, de se reinventar a cada nova oportunidade. Muitos entram em depressão e pensam em fugir da vida. Então, o melhor é frustrante. O nosso desafio não é sermos os melhores, é simplesmente sermos melhores. Melhores que nós mesmos. Porque vencer a nós mesmos nós sempre podemos. Superar a nós mesmos nós sempre podemos. Essa ideia de que a vida está chata, vai procurar alguma coisa para fazer. Tem muita gente, olha só, não é? A gente tem discutido tanto aí, não que eu esteja fazendo apologia a isso, ao contrário. Até porque nós somos espíritas, até porque a mensagem de Jesus e a mensagem do Espiritismo são muito claras. Quando não houver mais forças para o trabalho, a sociedade deve prover o indivíduo. Então essas situações cruéis que estão sendo formadas aqui nesse momento que nós estamos vivendo, elas são nocivas para o nosso amadurecimento enquanto planeta. Elas nos manterão na condição de planeta de provas e expiações. Elas alimentarão o egoísmo, que é a chaga radical que faz com que os espíritos se mantenham na condição de espíritos atrasados. Então a gente não está fazendo apologia a isso, mas tem muita gente que aposenta, se deprime porque não faz mais nada. Aprendeu a viver só daquilo. E aí entra em depressão e muitos acabam fugindo para o suicídio. Então qual é a sugestão dos espíritos? Por que não trabalham? Por que não buscam coisas boas para fazer? Não quer dizer que tem que fazer aquele mesmo trabalho material, cansativo, exaustivo, que serviu de nosso sustento por 30, 40 anos. Mas nós podemos, por exemplo, cooperar na casa espírita com a produção de enxovais, com a visita aos asilos, com a colaboração junto às crianças, fazer coisas úteis. Ter metas elevadas, isso ajuda a prevenir a loucura, isso ajuda a prevenir o suicídio. Isso nos torna pessoas mais fortes diante da vida. E se isso não bastasse, eu encerro a nossa tarefa com uma historinha lá do nosso livro Parábolas de Boa Noite. Porque nós tivemos a felicidade de conhecer, lá na colônia de Rancenianos de Curupaiti, uma interna que lá na década de 40, ela era jovem, ela era bela, estava com o casamento programado, e o diagnóstico da doença fez que ela fosse isolada naquela colônia. Passou um longo período sofrendo, e aí a gente volta à questão da sem bases morais para ter esperança, suas faculdades mentais se perturbaram. Quando nós a conhecemos, a nossa primeira ida à colônia de Curupaiti foi em 1987. Valentina já estava internada na ala psiquiátrica da colônia. Ela era dita por todos como doida, era chamada de a russa, porque ela dizia que era uma dama da nobreza russa, que ela não devia estar ali. E a doença já havia macerado muito, já havia marcado muito. Mas, logo que vieram as medicações que permitiam visitas a rancenianos, os grupos religiosos, os grupos de trabalhadores do bem iam lá levar mensagens consoladoras. E a partir dali, aquela mulher que tinha ficado tão amarga e perturbada mentalmente, foi se abrindo para uma nova vida. Então ela nos acolhia sempre com sorriso, sempre com alegria. Mesmo tendo limitações, as mãos já deformadas, os olhos ficando baços. À medida que o tempo foi passando, é lógico, o corpo físico vai ficando cada vez mais frágil.
mesmo por outras enfermidades que não a hanseníase, porque ela é facilmente controlável com medicação. Então, em 1999, a Valentina já estava bem frágilzinha, bem no caquinho de gente mesmo, né? Mas ainda esperava a nossa visita com alegria. E quando o pessoal levava um violão, uma sanfona, então aí que o negócio ficava melhor. Em 1999, nós fomos numa visita e havia um jovem, frequentador da outra casa espírita que eu trabalhei, né? Um jovem, naquela época ele tinha 18 anos, ele estava começando a florescer para a vida, planejava fazer medicina, planejava ter uma carreira, mas ele não se achava nem bonito, ele não se achava amado pela família, ele não se achava capaz de passar para a medicina. Mas frequentava o centro espírita, porque a mãe ia, porque o irmão mais novo ia, e ele também ia. E ia na caravana também. Nesse dia, foi mais ou menos lá pelo mês de setembro de 99, a nossa caravana foi animada, foi com violão, e aí chegamos no quarto da Valentina. Chegamos no quarto da Valentina, todo mundo abraça, todo mundo cumprimenta, todo mundo beija, ela criava gatos no quarto, vivia tentando dar gatinho para a gente levar para casa, para cuidar. E aí esse rapaz esbarrou na cama dela. Ela virou para ele, já quase não enxergava mais, estava deitada também, já quase não se deslocava mais. Disse assim, tudo bem, meu filho? Ele disse assim, Com esse jeito. Ela fez um movimento com o tronco e conseguiu se sentar na cama. Estendeu a mão sem enxergar e alcançou as dele e puxou para perto. E olhando nos olhos dele, disse assim, meu filho, não diga isso. A vida é linda. A vida é tão linda que nós deveríamos ficar de pé, bater palmas para ela e pedir bis. E ficou um silêncio naquele quarto de psiquiatria, gente. Eu, por mim, fofoqueiro toda a vida, pensei assim, quem que é o doido aqui, né? Será que é ela que é louca ou é ele? Que tem tudo e está dizendo para a vida, e ela está lá acabando a existência dela, dizendo, a vida é linda, a vida é tão linda que nós devíamos ficar de pé e bater palmas para ela e pedir bis. Pessoas assim encontram razão para continuar vivendo. Então não é a beleza física, não é a saúde, não é o dinheiro que garante equilíbrio contra a loucura e contra o suicídio. O que garante equilíbrio contra a loucura e contra o suicídio é manter a nossa esperança, é nos mantermos ocupados na prática do bem e coisas que possam realmente nos ajudar a crescer, nos ajudar a produzir mais e melhor em nossas existências. É isso que vai nos trazer resistência. E o trabalho no bem vai nos trazer também muita paz. A mesma que nós desejamos para vocês, meus irmãos. Muita paz a todos e muito obrigado.